Fala pessoal, meu nome é Thales Rodolfo, eu sou monitor do UpPlay de Biologia e eu tô aqui para tratar de um assunto chamado viroses. Quando a gente está tratando desse assunto viroses, a gente precisa voltar um pouco para falar sobre vírus, sua composição e por que vai causar essas viroses, beleza? Quando a gente trata de vírus, a gente já pensa o seguinte: já tem o antigo dogma, o antigo pensamento paradoxo de vários cientistas que eles pensam assim: cara, vírus é ou não é um ser vivo? A gente para e reflete, é ou não é? Mas de onde saiu essa questão? De onde foi que os cientistas tiraram de que ele é e tiraram de que ele não é um ser vivo? Para começo de conversa, a gente precisa enumerar algumas coisas. A gente precisa falar que os vírus, eles são parasitas o quê? Obrigatórios beleza? Os vírus vão possuir em sua composição RNA ou o DNA. Ou DNA, beleza? Mas eu trago aqui uma coisa diferente também para vocês, que são os chamados citomegalovírus. Deixa eu ajeitar esse L aqui. Citomegalovírus. Mas o que são esses citomegalovírus? Os citomegalovírus são basicamente vírus que vão conter no seu material genético RNA e DNA. Ou seja, eles vão possuir tanto o RNA como o DNA em sua composição. Então, a gente vai possuir vírus que vão conter RNA ou DNA, ou também a gente vai ter os citomegalovírus que em sua composição vão possuir tanto o RNA quanto o DNA, beleza? Quando a gente está tratando de um vírus, a gente tem que entender que eu vou tentar desenhar um vírus aqui, mas fique claro de que eu não sou tão bom assim em desenho. Eu vou desenhar um bacteriófago, que é um vírus que entra dentro de células bacterianas, beleza? Vou desenhar mais para cá. Você já deve ter visto esse desenho em algum livro, não bonito quanto o meu, porém já deve ter visto esse desenho em algum livro. E isso daqui é um bacteriófago, beleza? Um vírus que afeta células bacterianas. Eles vão possuir principalmente o capsídeo, que vai ser uma membrana proteica envolto do quê? Do seu material genético, beleza?
Quando a gente está tratando de vírus, a gente pensa primeiro num capsídeo, que é uma cápsula proteica que envolve o seu material genético, tá? Mas no começo dessa aula eu disse o quê? Eu disse que quando a gente está tratando de vírus, a gente precisa de fato diferenciar o porquê ele não é, saber diferenciar porque tem gente que diz que ele é um ser vivo e porque tem gente que diz que ele não é um ser vivo. E eu escrevi no primeiro tópico parasitas obrigatórios, beleza? Tem a ver justamente com essa questão. Por quê? Vou adicionar outro ponto aqui. Sem células. Ou seja, sem metabolismo. Quando a gente está tratando de vírus, os vírus não vão possuir célula e não vão possuir um metabolismo próprio. Por isso que alguns autores eles falam que os vírus não são seres vivos, porque eles não vão possuir o seu próprio metabolismo, beleza? Enquanto eles não parasitam alguma espécie ou alguma célula de alguma espécie, eles ficam em estado de latência, eles ficam em estado dormente, até que eles são ativados pelo metabolismo do próprio indivíduo que eles infectaram, ok? Que eles entraram na célula. Por isso que os vírus também são chamados de parasitas obrigatórios, beleza? Então, algumas pessoas dizem, alguns cientistas dizem que eles são organismos por serem parasitas obrigatórios, beleza? Ou seja, eles terem sim a capacidade de ter o seu metabolismo, mas eles só são capazes de possuir esse metabolismo próprio através de células de outras pessoas, através dos metabolismos de outros seres, não o seu próprio metabolismo. Então, dito isso, que eles não possuem célula, não possuem metabolismo, é igual a não possuir metabolismo, dizem que os vírus não são seres vivos, ok? E outros que dizem porque eles são parasitas obrigatórios. Então, eles têm vida, digamos assim, mas eles só possuem essa vida quando eles infectam outro organismo, beleza? Dito isso, eu trouxe algumas questões aqui sobre virose que a gente vai resolver junto, tratando do assunto de vírus em si. A partir do momento que eu disse que os vírus são parasitas obrigatórios, os vírus possuem RNA ou DNA, eles possuem o ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico na composição do seu material genético. Os vírus não possuem célula e os vírus, consequentemente, por eles terem esse estado de latência, eles não vão possuir metabolismo. Mas eu também citei aqui para vocês o caso dos citomegalovírus, que são compostos de RNA e DNA. Eles não vão escolher dois. Eles têm DNA ou RNA, quer dizer, e o RNA. E a formaçãozinha de um lindo bacteriófago aqui, com seu capsídeo e seu material genético, beleza? A dengue. Quando a gente está tratando de viroses, a gente não pode deixar de lado a dengue, uma doença endêmica, ou seja, uma doença que afeta determinadas regiões todo ano, uma doença endêmica que todo pernambucano está cansado de comprar repelente quando chega esse período do ano, o período de inverno, que é o período onde a gente tem um maior acúmulo de poças d'água, que esse acúmulo de poças d'água vai gerar bastante filhote de mosquitos, que esses mosquitos infectados pelo vírus, beleza?
da dengue, eles vão afetar a população por inteiro. Eu tenho certeza que nesse período na sua casa tá cheio da famosa muriçoca. Tenho certeza que esse período de chuva que o Recife está tendo vai estar cheio de muriçoca na sua casa, justamente por esse ambiente mais propício que as chuvas causam para os pernilongos, especificamente para o Aedes aegypti, que é portador da dengue. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 50 e 100 milhões de pessoas se infectem anualmente em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Esse dado foi tirado do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Controle da Dengue, em maio de 2012, então é algo relativamente recente. Sobre a dengue, assinale o número correspondente à proposição correta ou à soma das proposições corretas, beleza? A dengue, também conhecida como febre quebra-ossos, é uma doença causada por um vírus transmitido pela picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Por que ela também é conhecida como febre quebra-ossos? Porque basicamente a dengue é uma doença que lhe deixa bastante debilitado. Então ela também pode ser chamada de febre quebra-ossos, ok? Lembrando que, um plus aqui, febre não é sintoma de doença. Febre é uma resposta do seu corpo para eliminar aquele patógeno invasor que está dentro do seu organismo, ok? Então, basicamente, a maioria das doenças vão possuir em seu sintoma a febre, beleza? Mas nada mais, nada menos que a febre é uma resposta do seu corpo àquele patógeno, ok? Pessoas que adquirirem a dengue uma vez estarão sempre imunizadas, portanto não poderão mais ser contagiadas nem transmitir doenças. Outro ponto que eu esqueci de mencionar quando a gente estava falando sobre vírus é que vírus é um organismo que ele possui extrema taxa de mutação muito alta. Ou seja, quando a gente está tratando de vírus, a gente está tratando de um ser que ele vai estar sempre em mutação, sempre. Quando a gente pensa que já codificou todo o material genético, sabe todas as proteínas que esse vírus possui na sua composição, ele sempre muda, ou seja, ele sempre muta e vai possuir novas proteínas que antes se ligavam a determinadas outras do organismo que foi infectado. Agora ele se liga a outras, beleza? Então, o vírus é uma doença que realmente é algo que tem que ficar ligado, porque seja na dengue ou seja em qualquer outra virose, a gente tem que sempre ficar ligado, porque vírus tem alta taxa de mutação. Ou seja, pessoas que adquiriram dengue uma vez estarão para sempre imunizadas, portanto não poderão mais ser contagiadas nem transmitir doença. Uma coisa é certa, quando a gente tem uma determinada doença, principalmente a dengue, a gente tem uma certa resistência a ter de novo a dengue, porque as nossas células de defesa, nossas células de memória reconhecem aquele patógeno, reconhecem que ele já infectou uma vez e vai infectar de novo naquele determinado lugar, naquele determinado locus, e assim ele combate com mais eficiência. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que pega a dengue estará sempre imunizada, porque, como eu falei, os vírus se mutam muito rápido.
por essa alta taxa de mutação, ele já pode infectar outra parte do corpo que vai ser nova para o nosso organismo e vai ser difícil combater e a gente acaba ficando com a dengue, beleza? Então a letra 2 não está correta. 4. São conhecidas 4 variedades de vírus da dengue. Dessa forma, pessoas infectadas por um tipo de vírus não adquirem imunidade para outros tipos de vírus. São conhecidas 4 variedades de vírus da dengue. Tá. Dessa forma, pessoas infectadas por um tipo de vírus não adquirem imunidade para outros tipos de vírus. Como eu falei, o vírus da dengue é bastante mutável. Então, da mesma forma, da mesma linha de raciocínio que a mesma espécie de vírus pode infectar a gente de novo, outro tipo de vírus, outro tipo de espécie de vírus também vai continuar afetando a gente da mesma forma. Então, não adquirem imunidade para outros tipos de vírus. 8. A dengue pode ser prevenida através de vacina e existe tratamento específico baseado em antibióticos, que é eficaz contra a doença. Tem um grande problema aqui. Quando a gente está tratando de antibióticos, a gente está tratando de vida, a gente está tratando de célula em si. E aqui em cima, como eu falei dos vírus, os vírus não possuem célula. Os antibióticos são medicamentos que vão atacar uma célula de fato e eles são especificamente feitos para bactérias, que essas bactérias vão conter célula, vão conter o próprio metabolismo, suas organelas. Então, assim, os antibióticos não são feitos para vírus, os antibióticos são feitos para as bactérias. Então a dengue pode ser prevenida através de vacina e existe tratamento específico baseado em antibióticos que é eficaz contra a doença. Então a gente já vê que antibiótico não, né? Então a 8 é errada. A dengue clássica manifesta-se por febre acompanhada de fortes dores musculares nas articulações ósseas. Os sintomas são: aparecem manchas, erupções na pele, dores de cabeça, náusea, vômito, tonturas e cansaço extremo. Como eu falei aqui em cima, também pode ser conhecida como febre quebra-osso. Por quê? Fortes dores musculares e nas articulações ósseas. Beleza? E não é difícil você encontrar alguém com dengue, algum familiar seu, infelizmente, já teve dengue, já pegou dengue. Então, assim, esses são sintomas bastante recorrentes da dengue, beleza? Erupções na pele, dores de cabeça, náusea, vômito, tonturas e cansaço extremo, ok? Então, o 16 também está correto. 32. Entre as medidas de prevenção à dengue estão: eliminar os locais de reprodução do mosquito, não deixando acumular água em latas vazias, pneus velhos, garrafas, tampas de reservatório de água, como em caixas d'água, evitar a picada do mosquito mediante o uso de telas e repelentes. Essa aqui, a 32, é basicamente tipos de forma de prevenção da dengue. Que, como eu falei para vocês, nesses tempos de chuva, junta muita poça de água. Poça de água é um prato cheio justamente para as fêmeas depositarem seus ovos dentro dessas poças e assim o mosquito da dengue se reproduzir com mais facilidade. Locais de reprodução do mosquito: não deixar acumular água em latas vazias, pneus velhos e garrafas, tampa de reservatório d'água. Então, sempre que você tiver na sua casa uma pocinha d'água, tenta dar um jeito de limpar ela, tenta dar um jeito de, ou então jogar água sanitária nela, beleza? Uma forma que faça com que a dengue não contamine aquela água para se reproduzir, beleza? Então, a resposta do primeiro é 1, 2 não é, A1, A4, A8 também não, que é baseado por antibióticos,
16 e 32. Então fica 1, 4, 16 e 32. Em 2017, a vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano, passou a ser oferecida pelo Programa Nacional de Imunização, também a meninos de 12 a 13 anos. A imunização, que já é oferecida a meninas, pode prevenir câncer em diversos órgãos. Sobre o HPV, analise as afirmações abaixo. O HPV, papiloma vírus humano, é um vírus transmitido por meio do contato direto com a pele ou mucosas infectadas no momento do parto. Sim, o HPV pode ser transmitido no momento do parto, principalmente através de mucosas infectadas, beleza? O HPV pode infectar homens e mulheres, adultos e crianças, e o sintoma mais comum é o aparecimento de verrugas na região genital. Sim. Nos homens, a maioria das lesões são encontradas no prepúcio, na glande e no escroto. Sim, também. 4. Indivíduos com vida sexual ativa devem se vacinar anualmente contra o HPV. Quando a gente está falando de HPV, a gente descarta essa possibilidade de vacinação anual, beleza? A vacinação justamente é feita meninos de 12 a 13 anos e menina de 9 aos 11 anos de idade, que vocês podem muitas vezes ter visto em colégio ou mesmo ter se vacinado no seu colégio enquanto estudava, que houve um mutirão de vacinação contra o HPV. Então essa é uma vacina que é dada nessa faixa etária de idade, não anualmente, beleza? Não como a vacina da gripe. Diferentemente da gripe, HPV é dado nesse intervalo de tempo, ok? Então, o indivíduo com vida sexual ativa independente deve se vacinar anualmente contra o HPV? Não. Seja vida sexual ativa ou não, ok? Então, o HPV é um vírus transmitido, ok? O HPV pode infectar homens e mulheres, adultos e crianças, então mais comum aparecimento de verrugas na região genital, sim. E também nos homens a maioria das lesões de verrugas são encontradas no prepúcio, glande e escroto, também é verdade. Então 1, 2 e 3, letra E. Aqui. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil. O último caso foi registrado em 1989. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante, ou seja, abaixo de 50% em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite e é uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunização da Saúde, do Ministério da Saúde. Analise a alternativa que caracteriza corretamente a poliomielite. A poliomielite, para quem não sabe, também pode ser chamada de paralisia infantil, ok? Letra A. É uma doença viral contagiosa que pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes e doenças. B. A transmissão do vírus ocorre por meio de vetores hematófagos que tenham picado uma pessoa contaminada na fase aguda da doença. Letra C. É uma doença bacteriana transmitida por gotículas de saliva ou de sangue de pessoas contaminadas com alto risco de contágio. Letra D. A transmissão da bactéria ocorre por meio de vetores artrópodes que tenham picado uma pessoa contaminada na fase crônica da doença. Então vamos lá, vamos analisar essas questões. Letra D. A transmissão da bactéria ocorre por meio de vetores artrópodes. Não ocorre por meio de vetores artrópodes que tenham picado uma pessoa contaminada na fase crônica da doença. Os vetores dela não são artrópodes, ok? É uma doença bacteriana